Nos iPhones, quando a gente tem um aparelho que não liga, a primeira coisa que a gente faz é colocar esse aparelho em modo recovery e passar esse aparelho no iTunes ou no Trezor Tools. O Trezor Tools eu recomendo mais do que o iTunes. Por quê? Porque o Trezor Tools ele é uma ferramenta excelente para iPhone. Tanto é que eu não tenho nem instalado no meu PC o iTunes. Eu só utilizo o Trezor Tools. Então, o Trezor Tools é uma ferramenta magnífica, gratuita, que você pode fazer diversas coisas, né? Formatar sem perder os arquivos do cliente, ativar alguns recursos pelo Trezor Tools. Então, é uma ferramenta magnífica. Quando a gente tem um iPhone que ele não está ligando, ele mostra o consumo, zera, ou ele fica travado em algum consumo, a primeira coisa que a gente faz é forçar esse aparelho a entrar em modo recovery. A primeira coisa, forçar esse aparelho a entrar em modo recovery, né? A gente liga o Trezor Tools no nosso PC e tenta colocar esse aparelho em modo recovery para passar um software nesse aparelho. Ah, é problema de software? Não. Mas através do erro que ele der, a gente já vai se basear para onde a gente vai. E aí, cada modelo ele tem as suas particularidades de defeito. É por isso que eu não coloquei iPhone junto com Android. Por quê, pessoal? Porque ia ficar ruim até para eu explicar. Por isso que o treinamento é para Android. E a gente depois vai fazer um outro treinamento para iPhone. Porque as coisas são diferentes, né? A eletrônica é a mesma, mas os sintomas são desiguais. Então a gente precisa saber como é que analisa um iPhone e precisa saber como analisar um Android. Se eu tenho um aparelho Android que consome zera ou consome trava, eu vou fazer análise através das malhas de inicialização e vou encontrar o defeito, se é na CPU, se é no cristal oscilador, se é no Power Manager ou se é na memória. Quando eu faço aquela análise, que vocês já sabem, a gente faz aquela análise para a gente encontrar o defeito, ok? Para a gente encontrar aonde é o defeito. Se é CPU, se eu encontro um problema na malha de PS Hold, por exemplo. Então, eu já sei que o problema está entre CPU e PMIC. Então, eu vou analisar as malhas, que vocês já sabem, né? As malhas de inicialização PMIC e CPU, para saber qual dessas malhas aí não está fornecendo aquilo que deveria. Dentro dessa análise, eu vou entender se o problema é na CPU ou se o problema é no Power Manager, ok? Então, Android é dessa forma. Nos iPhones, quando eu tenho um aparelho que ele está consumindo zerando, consumindo e travando, logo eu passo um software nesse aparelho. Alguns consumos, pessoal, nos iPhones, você nem precisa verificar. Você já sabe que é CPU, você já sabe o que é SD-RAM. SD-RAM e CPU tem um consumo diferente na fonte. Um vai ficar, consome e cai o consumo, volta de novo e vai ficar tipo um ciclo. E aí a gente tem um problema na CPU. Quando a gente tem um problema na SD-RAM, ele vai dar um consumo aí entre 70 a 90 miliamperes e vai travar. Então já sei que o problema é SD-RAM, né? Quando ele começa a consome zera, automaticamente subindo o consumo e descendo, já sei que o problema é CPU. Então, o iPhone a gente vai diagnosticar dessa forma. Não vou estar precisando verificar malhas de inicialização dos aparelhos iPhones, né? A não ser que tenha algum defeito específico que eu precise analisar alguma malha específica da CPU, né, do processador, coisa do gênero. Mas é dessa forma. Então, quando se pega um aparelho que está dando consumo, né, e travando aí, passando dos 70 miliamperes, a gente pode, de cara, desconfiar, né, da própria memória NAND do iPhone. A malha 3V0 é uma malha que dá muito problema nos iPhones, dá muito curto-circuito nessa malha. E aí tem que já verificar essa malha. A primeira coisa que você faz é verificar se essa malha 3V0 não está em curto, que é uma malha PMIC, PMU NAND. Pronto, primeira coisa, né? E a segunda aí, se caso você verificar, tá tudo beleza, vai lá e faz o software, né? Eu começo logo fazendo um software, independente aí do consumo, já meto no software, que aí ele já vai dar um erro, né? Vai dar erro 9, erro 4013. Tem até uma tabelinha aí na internet mesmo, se você procurar, você vai saber. Tabela de erro dos iPhones, né? Vai estar falando lá o que é.
E aí você vai estar analisando, né, através do erro. Então, o iPhone é praticamente isso. Você precisa colocar esse aparelho aí. Se ele não está ligando, ele está travando esse consumo de 200 e alguma coisa. Você coloca esse aparelho aí para fazer um software. Ah, professor, mas o aparelho não entra em modo recover. Então, você vai entrar em modo DFU. No Android, vocês lembram aí, pessoal, que a gente a gente força o aparelho se conectar com o PC. Vocês aí que já sabem aí da parte de inicialização, né, defeitos de inicialização, a gente força o aparelho Android a entrar em modo de segurança, né, como se fosse um modo de segurança ali, ele vai se conectar, se a CPU tiver ok, ele vai se conectar com o PC. O modo DFU, ele é praticamente quase como fosse isso, né? Só que em universos diferentes. Então, quando você força o aparelho a entrar em modo DFU, né? Quando você bota o iPhone em modo recovery, vai ficar com aquela telinha lá, né? Modo recovery e com o iTunesinho, o nome do iTunesinho ali, o símbolo do iTunes, né? Isso é modo recovery. Quando você pega o aparelho e força ele a entrar em modo DFU, o que vai acontecer? O aparelho ele vai ficar com a tela preta, ele vai acender bem pouquinho. Se tiver com o aparelho aberto, você vai ver que a tela acendeu por trás, como se acendesse o backlight, mas não mostra imagem nenhuma, a tela fica preta. Então isso é modo DFU nos iPhones. Pega o aparelho, coloca em modo DFU e passa o software com o modo DFU do aparelho. Sim, professor, mas como é que eu boto o iPhone 6 ou o iPhone 7 ou o iPhone 8 em modo DFU? Pessoal, cada aparelho, cada iPhone, ele tem uma forma de você colocar ele em modo DFU. Quando você tentar colocar ele em modo DFU pelos botões, se você entrar no YouTube, você vai ver. Eu estou falando isso porque o nosso treinamento é para Android, então a gente não tem aula no nosso treinamento explicando sobre isso, né? Então, o que você faz? Você procura um vídeo no YouTube e você vai ver que tem lá vídeos mostrando como entrar em modo DFU do aparelho específico, né, do iPhone específico que você está querendo colocar. E aí você vai forçar ele nos botões. Se esse aparelho, nos botões, ele não entra em modo DFU, você vai forçar o modo DFU na placa, beleza? Aí você vai também fazer uma pesquisa sobre isso, né? Não tem como você ver aí no nosso treinamento, porque a gente não tem aulas de iPhone no nosso treinamento. Beleza, galera? Nosso treinamento é um treinamento para Android, para o de placa Android, beleza? Então, iPhone é praticamente um outro universo. Se eu misturo tudo, vocês não vão entender nada. Então, passo a passo. É como eu falei desde o início, né? Desde lá do YouTube, quando vocês me conheceram. Pessoal, tem que tudo ter passo a passo. Fica bom numa coisa, domina ela, parte para um próximo passo. Ok? É dessa forma que vai ter resultado.